Bom dia, GVs, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Embaixada Geração de Valor, essa edição Águias NetWeaving. E como surgiu a EGV, né? Surgiu através dos alunos do Flávio Augusto, da plataforma meusucesso.com, que é online, e resolveram se encontrar presencialmente e posteriormente mudou de nome para esse nome atual, né? A EGV, a Embaixada Geração de Valor. E assim estamos até hoje, né, com algumas EGVs espalhadas pelo Brasil, né, no formato até presencial. E o que é a EGV, né? Segundo aqui as palavras do próprio Flávio Augusto, sugerido no vídeo que está no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Então, ele fala o que é a EGV? É um local para fazer amigos, estudar sobre empreendedorismo e, consequentemente, fazer negócios. O negócio é uma consequência da sua conexão, do seu network, do seu netweaving. O que não é uma EGV. Não é local de palestra, ou seja, onde só um fala, que todos vão falar, né, no momento certo. Não é local de venda direta, a venda é uma consequência das suas conexões, das suas relações, network. Não é local para discutir futebol, política ou religião, a gente respeita as diferenças. E você terá um momento para você falar sobre o seu negócio no momento da sua apresentação, pitch aí de 30 segundos. E a nossa missão é formar líderes protagonistas através do empreendedorismo, com a visão de tirar o jeitinho pejorativo brasileiro e colocar o jeito empreendedor do brasileiro de forma correta e ser reconhecido mundialmente. Com base nos valores do protagonismo, integridade, meritocracia, transparência e proatividade. Então vamos ao nosso pitch. Vou interromper aqui o compartilhamento. Legal, estamos aqui. Então, o primeiro que aparece para mim, e bem-vindo, Timóteo Loubach. Bom dia, eu sou Timóteo Loubach, corretora de seguros Primoseg. Eu faço seguros de todos os ramos. Hoje eu quero falar do consórcio Carta Certa. O consórcio normal, você tem que esperar ser sorteado ou dar um lance para receber a sua carta de crédito. A Porto Seguro lançou o consórcio Carta Certa, que você escolhe se quer receber a sua carta no 12º mês, 18º, 24º ou 36º mês, e aí você tem certeza de quando recebe a sua carta de crédito. Obrigado, Timóteo. Edilene. Bom dia a todos. Eu sou Edilene Gropo. Eu ajudo empresários a aumentarem receita através de treinamentos, consultoria, estruturação de processos, e gestão baseada em dados. Então, nas minhas redes sociais é edilanegropo.consultoria. Maravilha, obrigado, Edilene. Adriana Moraes. Bom dia a todos. Sou a Adriana Moraes e eu ajudo as empresas a enfrentarem, né, os atuais desafios do cenário da gestão de pessoas, que é lidar com o turnover, com absenteísmos elevados, a retenção de talentos, desenvolvimento de lideranças. Então, a minha missão é gerar resultados mensuráveis, né? Trazendo a redução desses indicadores, desenvolvendo liderança, melhoria no clima organizacional, a retenção de talentos e a implantação de indicadores de RH. Então, se você tem algum desses problemas na sua empresa, pode contar comigo, manda uma mensagem, vamos conversar sobre esse assunto tão importante hoje e que tem gerado grandes impactos nas organizações. Grande abraço a todos. Obrigado, Adriana. Demetrius. Vamos lá, galera. Meu nome é Demetrios, eu sou especialista em posicionamento premium para quem vende serviços intelectuais, como advogados, consultores, especialistas.
Vamos falar um pouquinho sobre autoridade. Mas ao contrário do que os gurus ficam falando sobre demorar 6 meses a um ano para construir essa autoridade, através de um posicionamento estratégico, eu faço você criar autoridade percebida instantaneamente. Como? Construindo autoridade imediata, somando com uma oferta nova do que você tem para colocar na mesa e, principalmente, escolhendo um público que compra rápido. Dá para saber onde é que está essa galera. O truque é amarra esses três elementos, e você consegue entregar isso em semanas, não meses. A diferença está aonde que está esse público. Quer saber onde é que está esse público? Vem conversar comigo. Eu faço um mapeamento rápido e gratuito do teu público-alvo ideal. O pessoal está muito preocupado com encontrar solução para um problema. Eu estou muito preocupado em encontrar quem paga por essa solução. Então uma congruência um pouco diferente. Vamos marcar um bate-papo e eu te explico completamente de graça, completamente sem compromisso. Eu gosto de ouvir mais gente para trocar mais informações, trocar figurinha e trocar indicações. Então me chama, meu LinkedIn está aqui, meu WhatsApp está aqui, vamos conversar. Boa semana e boas vendas. Obrigado, Demetrios. Então, para quem não me conhece, Demetrios, Xará, quase idêntico aí do Demetrios. Então, é Né? Demetrios Youssef. Tá? Nas redes sociais também, esqueci de botar o arroba aqui, mas nas redes sociais está exatamente como está escrito aí. Arroba demetrios.youssef. Enfim, LinkedIn, Instagram, enfim, tudo que você colocar lá vai aparecer. O meu nome não tem nenhum assim igual, exatamente assim. Então é fácil de achar. Trabalho ajudando as pessoas a se comunicar globalmente, né, internacionalmente através do inglês e ampliar os seus negócios, né, no mercado internacional. É um inglês que, diferente de muitos aí, é um inglês que gera resultado em menos tempo. Tá uma metodologia bem inovadora, imersões em ambientes reais nos Estados Unidos. É como se fosse um intercâmbio online, né? Você vai ter a imersão ali em ambientes reais de trabalho, de viagens, do dia a dia, professores nativos que falam português. Então, e valor acessível aí para quem é da FGV, né? Tem aqui à disposição aí algumas bolsas de estudo, né? Parcial com desconto. Então, vamos marcar uma reunião, 10, 15 minutos para entender se faz sentido para você, né? Esse, esse, esse alcance, né? Essa ampliação dos seus negócios aí para o mercado internacional. Além disso, faço parte da, do comitê da EGV, Águias Netweave, junto com Demetrios, Priscila e James. Maravilha. Então, vamos agora ao nosso moderador de hoje. Quero agradecer desde já pela disponibilidade. Amândio Júnior. Obrigado. Vou começar a compartilhar aqui. Uhum. Estão vendo Enquanto minha tela? estamos, estamos vendo. Enquanto Show. você prepara aí a parte técnica, Amândio, quero chamar Uhum. aqui a pessoa que acabou de entrar. Fica à É, vontade. é nosso amigo aí, o Hamid. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Demetrios, Demetrios, toda a galera, tudo em É, paz? tudo em Fala, paz. meu querido Hamid, tudo jóia? Os- Tudo os- ótimo, maravilha. Legal te ver. o seu pitch. Maravilha. Pessoal, muito bom dia a todos. Que seja aí uma semana produtiva, né? Começando por essa manhã muito produtiva. Eu me chamo Ramiro Medeiros, moro aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E um dos temas que de fato me chamam muito a atenção é a educação financeira. Eu não sei se vocês viram recentemente uma pesquisa até da Ambima, né? 80% da população brasileira hoje se encontra endividada. E isso não é um problema de renda, né? Isso é um problema estrutural, um problema de planejamento. E é nesse pilar que eu consigo ajudar várias pessoas na organização financeira, no planejamento financeiro pessoal. Então, pessoas que buscam se organizar, pessoas que estão realmente querendo fazer um planejamento olhando para o seu longo prazo, olhando para as suas finanças pessoais, transformando renda em patrimônio, renda em tranquilidade futura, pode me chamar, conversar comigo e a gente troca uma ideia para poder estabelecer um processo para a sua realidade, tá bom? Um grande abraço, um excelente dia aí para todos nós. Obrigado, Hamid.
Pode seguir, Amandio. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sim. Sim. Beleza. Vamos lá. Meu nome é Amandio Júnior. Eu ajudo pessoas e empresas a sair da desorganização financeira. Eu trabalho diretamente com micro e pequenos empresários e é uma, vou falar no português claro, é uma bagunça, né? Porque o micro e pequeno empresário ele está muito ligado no operacional. Ele quer estar atrás do balcão vendendo, né? E ele esquece a retaguarda dele, que é tão importante que é a gestão econômico-financeira. Então, hoje eu vou trazer para vocês um pouco dessa visão que eu tenho e, claro, com soluções também, com algumas soluções para como você pode começar a mudar o rumo da tua empresa em relação à gestão econômica, ok? Então vamos lá. Bom, eu quero começar a falar com vocês sobre um pouco de história, tá? Vamos começar um pouquinho de história, que é o seguinte. Lá no início dos anos 2000, dois amigos, né, um professor de inglês e um servidor público, resolveram empreender e compraram uma franquia. A franquia era de perfumes e cosméticos. O sonho e o pesadelo dessa franquia durou exatamente 1 ano e 10 meses. Tudo porque eles cometeram dois erros determinantes para a não continuidade do negócio. O erro número um, eles não sabiam nada sobre o assunto. Eles não se prepararam para o negócio perfumes e cosméticos. E o segundo erro, a gestão econômica não existia. Era tudo feito no caderninho. Vocês devem conhecer pessoas que gerem as suas empresas no caderninho, né? Anota lá as entradas e saídas diariamente, né? E no final do dia dá um saldo que ele acha que aquele saldo é dele. Daí tá, tem um monte de gente que faz isso, ok? Então, baseado nisso, eu começo a contar agora, né, as dores e as soluções de quem também cometem esses erros. Então vamos lá. Existe uma frase no mundo dos negócios, né, justamente na parte de gestão econômica e financeira, que é o seguinte: se eu vender mais, tudo se resolve. Tem muito empresário que diz isso. Se eu vender mais, tudo se resolve. Porém, se a empresa vender com margem baixa, ela provavelmente vai trabalhar mais para ganhar menos. Ok? Se ela não conhecer os seus custos, ela vai aumentar o rombo. Porque não adianta ela colocar um preço maior se ela não conhece os custos e ela vai estar aumentando esse rombo. Daqui a pouco eu vou explicar mais detalhadamente o porquê desse rombo. Se a empresa der descontos sem critério, ela vai destruir a margem. Em meus treinamentos, em minhas capacitações, eu geralmente pergunto assim para o empresário, para a turma, né, que está me assistindo. Vocês dão desconto na empresa de vocês? Sim, dependendo de quanto você for comprar. Tá bom, então vamos lá. Eu vou amanhã lá na tua empresa. Eu estou com muito dinheiro para comprar, né? Eu cheguei na cidade aqui bem disposto a comprar lá contigo. E quanto de desconto você vai me dar? E aí começam a pipocar as, a- as, os percentuais. 10%, 15%, 20%, enfim. Cada um diz lá um número. E ao final disso eu pergunto para eles, e de onde vocês tiraram esses porcentos que vocês estão me falando? De onde vocês tiraram o 10, 15, 20? E muitos não sabem dizer. Ou eles dizem assim, porque eu tenho um desconto do meu fornecedor, e esse fornecedor, e eu repasso esse desconto para o meu cliente. Mal ele sabe que ele está aumentando o buraco na empresa dele fazendo isso. Tá? Porque ele ganha um desconto no preço de custo e está dando desconto no preço de venda. Então, essa conta não vai bater nunca. A outra coisa é não separar dinheiro da empresa e dinheiro do dono. Isso aumenta a bagunça. Sabe quando se mistura CPF com CNPJ? Acontece muito isso, né? Recentemente eu atendi uma empresa em que a empresa não tem conta pessoa jurídica. Então todas as vendas caem
na conta pessoa física do dono. Então já viu, quando entra ali, a mistura é completa. Então isso acontece muito também. Portanto, gente, venda é movimento, lucro é resultado. E a pergunta que se tem que fazer é o seguinte: onde é que meu lucro está vazando? Porque é o seguinte, imagina a tua empresa ser uma grande caixa d'água, ok? Então está entrando água por cima o tempo todo. Você está vendendo, vendendo, vendendo. Só que abaixo, aqui embaixo da tua caixa d'água, está cheio de buraquinhos. Ora, não adianta entrar muito dinheiro por cima se está vazando por aqui por baixo. Okay? Não adianta entrar água se está vazando por aqui por baixo. E não adianta entrar dinheiro porque também vai vazar. E vai para o ralo esse teu dinheiro. Okay? Então, a pergunta é, onde meu lucro está vazando? E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês que é o seguinte. O teu lucro ele não desaparece. Ele escapa por detalhes não observados. E quando não se tem controle desse lucro, a impressão é que dá que você está tendo prejuízo. E essa não é a realidade. Tá? E eu vou mostrar para vocês por quê. Olha só. Primeiro, preço mal calculado. É muito comum o empresário olhar para a concorrência e fazer o preço dele baseado no que o concorrente está marcando. Então, por exemplo, o concorrente está fazendo um preço lá de R$ 100, ele diz assim, não, vou fazer aqui a 98 para poder derrubar o meu concorrente, mas ele pode estar dando um tiro no pé. A outra coisa é, na hora da elaboração do preço, ele não colocar todos os custos que precisam para construir o preço de venda. Então, um preço mal calculado. O outro, falei ainda há pouco, desconto sem estratégia. Não tem estratégia. Simplesmente a pessoa não olha para o ponto de equilíbrio dela e vai dando desconto e não sabe se pode dar aquele desconto. O terceiro são os custos invisíveis. Tem custos na tua empresa que não passam pelo teu caixa todo mês. Por exemplo, o teu IPTU. Mesmo se você paga ele cota única, mas eu estou falando do econômico da tua empresa. E no econômico da tua empresa, ele não olha para pagamento, ele olha para a ocorrência. E o teu IPTU tem uma ocorrência anual. Então, mesmo você pagando cota única, sabe o que acontece? Ele vai ter todo o período anual. E ele não passa todo o tempo no teu caixa. Então, esse é só um exemplo. Custos fixos fora do controle. Então, lá dentro do custo fixo existe um item chamado Prolabore. Conhecem isso? Conhece o Prolabore? Prolabore é aquele dinheiro que o empresário, que o empreendedor, né, teoricamente, ele tem direito ao salário dele por ele fazer algo dentro da empresa, por ele exercer o que ele exerce dentro da empresa. Porém, tem muito empresário que bate no peito e diz assim, eu tiro o Prolabore que eu achar melhor porque a empresa é minha. Tá tudo certo. Aliás, tudo que o empresário quiser fazer dentro da empresa, ele pode. Só que ele vai ter que arcar com as consequências. Tá? E o Prolabore é um deles. Eu estou dando só um exemplo. Tem muitos custos fixos dentro de empresas que estão fora de controle. E a mistura entre o dinheiro da empresa e o dinheiro do dono, que tem a ver diretamente com o Prolabore. Tá? Ok? Então, aqui eu estou te dando 5 exemplos de que o teu lucro ele está escapando pelos ralinhos, como eu falei ainda há pouco, tá? Por esses detalhes que você não observa, não presta atenção. Por quê? Porque não está fazendo a tua gestão econômica do jeito como você precisa fazer. Certo? Então, vamos lá. Só que a vida ela não é só feita de coisas ruins. Eu tenho que trazer também para vocês o que fazer. Tá? E agora eu quero trazer para vocês 5 alavancas para aumentar o lucro sem vender mais. Porque assim, olha, antes de eu entrar nessas 5 alavancas, eu quero especificar algo para vocês que é o seguinte. Muitas vezes, o empresário, quando ele percebe que as vendas dele não estão cobrindo
os custos dele e, consequentemente, não estão deixando lucro para ele chama a equipe de venda quando ele tem, aí sabe o que ele faz? Ele aperta o pessoal e diz assim, galera, vamos vender mais. Precisamos vender mais, vamos aumentar essa meta aí. E ele tira uma meta, não sabe de onde, ok? E coloca a corda no pescoço da equipe e manda vender. Só que o que eu quero trazer para vocês é que a questão não é vender mais, mas é olhar para dentro da empresa melhor. Ok? Então não adianta você vender mais se você não tem esse olhar interno. E essas 5 alavancas vai te mostrar que você não precisa necessariamente aumentar as suas vendas. Se aumentar as vendas e tiver o teu controle interno, maravilha. Vai ser o melhor dos mundos. Mas se não tiver isso, alguma coisa você vai falhar. Ok? Tem que vender? Claro, Amândio, tem que vender, porque se eu não vender, eu quebro. Isso é lógico. Ok? Mas vamos olhar para dentro da empresa agora. E a primeira alavanca se chama preço. Eu vou especificar cada um deles. Eu vou só passar os 5 aqui para vocês entenderem e a gente vai falar mais a respeito. O segundo é a margem. Terceiro são os custos. Quarto são as despesas. E o quinto é o caixa. Então vamos navegar agora por cada um deles. Então vamos lá. A primeira alavanca é corrigir a precificação. Então eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos imaginar que você, pronto, tem um produto lá que você vende por R$100. Tá? E aí, na hora da composição do custo desse preço, né, de venda, você colocou o preço da compra junto ao teu fornecedor, colocou ali o frete e colocou a embalagem. Ok? Então o que acontece? Você tem ali R$60. Vamos imaginar. O custo desse produto deu R$60. Logicamente, e isso acontece muito lá fora, o empreendedor, o empresário, ele olha e diz, bom, se eu estou vendendo a 100 e tive 60 de custos, o meu lucro vai ser de 40 na cabeça dele. É aí que entra algo que ele não está prestando atenção, que ele não está contabilizando, que é o seguinte, ele tem custos fixos dentro da empresa. E esse custo fixo, ele é de 20. Existem outros custos variáveis que estão relacionados à venda do produto, como imposto, comissão, cartão e outros mais. E vamos colocar aqui que seja de 30. Ora, se na primeira parte ele fez lá preço de compra mais frete mais embalagem deu 60, se colocando o custo fixo 80 e mais 30 de custo variável sobre a venda, o resultado final dele vai ser menos 10. Cadê os R$40 de lucro que ele disse que teria? Então, considerando ainda que o custo variável sobre a venda está diretamente ligado às vendas do produto, o que é isso? Ele pode muito bem pensar, muito bem, Amanda, então é o seguinte, eu vou botar esse produto para vender por 150. Já que tu está me mostrando que eu vou ter menos 10, se eu botar 150, eu vou ter meus 40 de lucro. Como dizia aquele comercial, sabe de nada, inocente. Porque o que acontece aqui, gente? Dentro do custo variável existe a parte sobre as vendas, como está ali de R$30, que eles acompanham a venda diretamente. É isso que a tarjazinha aqui embaixo está dizendo. Então, se esses custos sobre a venda acompanham a venda, toda vez que você aumenta o teu preço de venda, vai aumentar imposto, vai aumentar a comissão, vai aumentar o cartão. Ok? Tá fazendo sentido isso para vocês? Só dá um joinha aí, por favor, se estiver fazendo sentido. Sim. Então, legal. Então, o que acontece? Não adianta simplesmente aumentar o preço de venda sem fazer cálculo. Tá? Então, essa é a alavanca número 1. A alavanca número 2 é melhorar a margem de contribuição. Então, pasmem, nem todo produto que vende muito dá lucro. Tem produtos que quanto mais vende, mais ele aumenta o rombo do teu prejuízo. E produto campeão de venda pode ser campeão de prejuízo também. Então, primeiro vamos entender o que é a margem de contribuição.
A margem de contribuição é quando você diminui o teu faturamento do teu custo variável. Vou voltar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem mais. Olha só, aqui na... Deixa eu ver aqui. Não, é para cá para frente mesmo. Olha só, é nesse aqui mesmo. Se eu tenho um preço de venda de 100, né? Se o meu preço de compra mais frete embalagem é 60, e se eu tenho um custo variável sobre a venda de 30, o meu custo variável total vai ser de 90. Então, 100 menos custo variável de 90, logicamente, a minha margem de contribuição vai ser 10. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho 10 reais ou 10% para pagar meu custo fixo e dar conta do meu lucro. Então, essa conta não vai bater, porque você não vai conseguir chegar nesse valor, tá? Então, o empresário ele precisa classificar seus produtos ou serviços em 3 grupos. O primeiro grupo é o seguinte: produtos que vendem bem e deixam margem boa. Esses devem ser priorizados. Esses devem ser teu carro-chefe. Produtos que vendem bem, mas deixam pouca margem. Você precisa revisar. Eles precisam ser revistos porque de repente você não está fazendo um bom negócio junto ao teu fornecedor. Alguma coisa está acontecendo ali dentro que não está te deixando uma boa margem, apesar dele estar vendendo bem. E o terceiro é produtos que vendem pouco e deixam pouca margem. Eles podem estar apenas ocupando espaço e dinheiro. Então, talvez seja a hora de você desapegar desse produto. Tá? É claro que eu tô trazendo de um modo geral, porque, por exemplo, quando se trata de supermercado, né, tem produto que traz uma margem, que gera uma margem muito pequena. Mas são produtos que a gente chama de produtos agregáveis. Ou seja, imagina um supermercado que não venda açúcar, por exemplo, sal, café. Todos esses produtos deixam uma margem muito pequena, mas eles precisam ter, né? Eles agregam outros produtos, ok? A alavanca número 3 é reduzir custos sem prejudicar a qualidade. Bom, cortar custo não é cortar qualidade. Eu gosto de contar um exemplo que eu passei. Quando eu fui dar um treinamento em Juazeiro do Norte, eu acho, no Nordeste, e estava muito quente. E eu saí do restaurante depois do almoço e fui tomar um sorvete numa sorveteria. E quando eu cheguei lá, a sorveteria estava aberta, mas estava com as luzes desligadas e com o ar-condicionado desligado. Por quê? Porque por ordem do dono da empresa, só quando tivesse cliente que ligariam a luz e o ar-condicionado. Agora imagina os funcionários que estavam ali dentro, como eles deviam estar, não? Ok? Ou seja, esse corte de custo vai adiantar? Para quem não faz conta, talvez até que sim, mas para quem faz conta, não vai adiantar nada, vai afastar o cliente. Então, cortar custos é eliminar desperdício e não destruir o valor da tua empresa. Então, o desperdício ele pode estar aqui, ó, na compra mal negociada, porque comprar junto ao fornecedor é uma arte. No estoque parado, estoque bom é na mão do cliente, não dentro da tua empresa. Na perda de material, não se presta atenção e esse material vai se perdendo. No retrabalho, quando não tem processos dentro da empresa. Na própria falta de processo, que gera esse retrabalho. E na equipe desorganizada, onde não tem fluxograma, por exemplo, de trabalho. Cada um faz daquilo que acha que é melhor. Portanto, muitas empresas não têm problema de vendas, elas têm problema de desperdício. Tá? A quarta alavanca é revisar os custos fixos. Todo custo fixo precisa justificar a sua existência. Custo fixo que não gera apoio, eficiência ou resultado precisa ser questionado. Tem empresário que chega para mim e diz assim: mãe, eu estou precisando contratar. Mas na verdade, se ele olhar, de repente, não precisa fazer aquela contratação, precisa só remanejar alguns funcionários para poder encaixar ali sem ele ter que aumentar o custo. Porque trazendo um funcionário novo, ele vai ter toda uma gama de custos que ele vai ter que colocar
dentro da planilha dele. Por exemplo, imagina que uma empresa tem, em média, um custo fixo mensal de 25 mil reais, o que dá ao ano 300 mil. Se o gestor fizer uma redução mensal de R$ 1.000, né, toda vez que ele precisar fazer, ou todo mês ele faça isso, ele vai ter uma redução de 4%, que ao longo do ano ele vai ter 12 mil reais, que o percentual acompanha. Agora, se ele olhar com mais carinho, com mais atenção para dentro da empresa, tendo o mesmo número de custo fixo, né, e ele conseguindo fazer uma redução de 2.500, então ele sai de 4% para 10%. E ao longo de um ano, ele reduziu em 30 mil reais, né, o custo fixo dele. Isso ajuda bastante, né? Ou seja, custo fixo ele precisa sempre ser revisto, porque lá dentro tem sempre alguma coisa que pode ser melhorado, que pode ser reduzido. Tá? E a quinta alavanca é organizar o caixa e o Prolabore, né? Que já falei ainda há pouco, né? Desse Prolabore. Caixa desorganizado engole lucro. Empresa sem regra de retirada nunca sabe se o dono está sendo pago ou se está saqueando o negócio. E eu ouço muito isso de empresário. Mano, eu acho que estão metendo a mão no meu caixa. Mal ele sabe que é ele mesmo. Porque eu costumo dizer, gente, que o lugar mais gostoso da tua empresa é o caixa. É um lugarzinho maravilhoso, porque se você está precisando de alguma coisa na tua vida pessoal, e se a tua vida é toda pautada, a tua vida financeira é toda pautada nessa tua empresa, você não vai hesitar em tirá-la do teu caixa para poder suprir a tua necessidade pessoal. Isso é fato, ok? Só que precisa haver coerência nessa retirada. Então, o correto é separar o dinheiro da empresa, o dinheiro do dono, a reserva da empresa, o lucro a distribuir. Sem essa separação, tudo vira uma confusão chamada eu não sei para onde foi o meu dinheiro. Então, é muito comum isso também, né? O que eu estou trazendo para vocês são realidades, né? É mundo real mesmo, né? Realidades de uma micro e pequena empresa que não tem organização interna. Só que aí, pequenas melhorias podem trazer grandes resultados. E aí que entra o grande tema da nossa palestra hoje, que é isso. Você não precisa vender mais para lucrar mais. Então, olha só esse exemplo que eu vou te dar agora. Imagina uma empresa com os seguintes números mensais. Ela tem um faturamento de 100 mil, um custo variável de 60, a margem de contribuição de 40, ou seja, 60 menos 60, desculpa, 100 menos 60. Aí os custos fixos dela são 32 mil e o lucro dela é 8 mil ou 8% do faturamento. Então, essa é a realidade dela. Aí o gestor olha para dentro da empresa e faz 3 ajustes. Primeiro, ele melhora preços e margem. E aí ele tem um impacto positivo de 5 mil reais. Ele reduz desperdícios e tem um impacto positivo de 3 mil reais. E ele revisa custos fixos e tem mais um impacto positivo de 2 mil. Vamos ver como é que fica? O novo resultado seria esse aqui, olha. Faturamento continuou 100. Não se mudou o faturamento. Houve um ganho com ajuste de 10 mil reais. Ou seja, o lucro anterior, que era 8 mil, ele passou a ser 18 mil. Ou seja, 18% do faturamento. Então, vocês conseguem entender que faturar é muito bom, mas faturar tendo controle interno é bem melhor? E não adianta colocar a corda no pescoço da tua equipe de venda, né, se você não faz esse basicão, vamos dizer assim, não faz esses cálculos internos para você poder ter um resultado melhor. Ou seja, antes de buscar mais clientes, olha para o dinheiro que a sua empresa está deixando escapar. Eu me deparo com empresas que faturam muito bem, muito, para o tipo de negócio que ela opera, né, que ela está inserida, ela fatura muito bem. Porém,
ela não tem essa gestão interna. E aí, o gestor diz o seguinte: é a culpa do mercado, é a culpa do concorrente, é a culpa do governo, é a culpa da inflação, ou seja, o mundo inteiro tem culpa e ele não olha para dentro da empresa dele. E o que eu estou mostrando para vocês, gente, é um trabalho interno, é de dentro para fora. As estratégias de venda estão lá fora. E você tem que olhar para cá para dentro. Tudo bem? Então vamos lá. Muitos empresários estão cansados porque trabalham mais, vendem mais, atendem mais, compram mais e correm mais, porém continuam sem lucro. Então a pergunta não é como vender mais. A pergunta é como fazer cada venda deixar mais resultado. Essa é a pergunta que tem que fazer. E você só responde essas perguntas se você fizer uma gestão interna. E a propósito, lembra daqueles dois amigos lá do início? O professor de inglês era eu. Professor de inglês que, junto com um funcionário público, né, compraram a franquia e quebraram em tempo recorde. Justamente por quê? Porque a gente não fazia nada do que eu acabei de mostrar para vocês. E eu não tinha ideia que um dia eu estaria trabalhando com isso. Tanto que a partir daí eu comecei a abrir minha mente, comecei a estudar e criar todo uma estrutura de conhecimento, de aplicação, né? Não só para mim, mas também para quem eu pudesse atender e pudesse ajudar a sair dessa desorganização. Ok? Então, é através disso, para a gente terminar, que eu criei o treinamento Lucro 10. O que é o treinamento Lucro 10? São 5 semanas, onde você vai ter um encontro comigo uma vez por semana, com 10 horas de carga horária, onde você vai ver que faturamento não é lucro, você vai aprender a fazer a precificação corretamente, fazer o teu ponto de equilíbrio, criar um plano de ação. Então, para vocês que estão aqui me assistindo, eu queria deixar 2 QR Codes. Né? O primeiro QR Code é para você entrar na página oficial do treinamento, né? Que está aí o link. E o segundo é um presente melhor ainda, que é o seguinte: você quer assistir o primeiro módulo comigo? Vai começar amanhã às 19h30. Então, clica no segundo QR Code. Você vai ser direcionado para um grupo de aquecimento, um grupo fechado, onde lá vão ter as informações. Né? O grupo já está funcionando, ok? E aí você vai poder assistir esse primeiro módulo totalmente grátis comigo amanhã, ok? E meus contatos são esses, gente. Meu site, todas as minhas redes sociais, mais o meu YouTube, é sempre a mesma coisa, @AmandiBJúnior, né? Você me encontra nelas. E esse é o meu WhatsApp. Então, quiserem conhecer mais o meu trabalho, eu vou adorar conhecer melhor o trabalho de vocês. Vamos fazer conexão, vamos bater um papo, né? Que vai ser muito legal, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Demetrios, muito obrigado. Né? Obrigado, pessoal, pela atenção. Okay? E agora eu estou aberto para perguntas. Excelente. Vamos aqui, deixa eu só ajustar. Bacana. Vamos, aliás, deixa eu encerrar no YouTube. Né? Então, para quem está nos acompanhando no YouTube, se você gostou dessa moderação, dessa palestra, deixa o seu like, siga o nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, né? Comente aqui também nesse vídeo o que você achou dessa moderação. E se você quiser também participar do nosso bate-papo, né, mais individual ali, mais particular, você pode participar na próxima segunda-feira ao vivo com a gente e você vai ter esse momento aí de mini mentoria, certo? Então, para você que nos acompanha no YouTube, muito obrigado. Tenha uma excelente semana.